Eu queria começar fazendo uma pergunta aqui para vocês. Vocês em casa brigam em algum momento na casa de vocês? Quem aqui tem irmão ou irmã? Então, a maioria aqui tem irmão ou irmã. Mas dentro de uma casa não existe só irmão e irmã, não é? Tem pai, tem mãe, tem às vezes outras pessoas que moram também conosco. E eu gostaria de saber o seguinte: quando acontece uma coisa que você não gosta, de que maneira você fala com aquela pessoa que fez uma coisa que você não gosta? Por exemplo, vou dar um exemplo lá de casa, né? Às vezes, a minha filha, ela mexe, eu acho que eu já falei isso aqui, não foi? Ela mexe em alguma coisa de Caleb que ele tem o maior cuidado com aquela coisa e ela vai lá e mexe, às vezes até quebra uma coisa que ele gosta muito. Estou dando isso aqui como exemplo, tá certo? Isso acontece com vocês também? Não tem irmão, mas o seu pai fala alguma coisa que você não gosta, sua mãe, você queria uma coisa e sua mãe diz não, Daniel. Ele diz que já tem tudo aquilo que ele quer. Glórias a Deus, um coração grato ao Senhor evita muita briga mesmo, viu? Então vamos tentar aqui outra pessoa, né? Pronto, Cadu está aqui. Cadu tem bastante irmãos, né? 2, já é bastante, para hoje em dia deve estar bastante, né? Eu incentivo até mais. Para os outros, né? Para mim eu não incentivo, né? Cadu, você alguma vez já brigou com Levi por causa de algum brinquedo? Levi, você já brigou alguma vez com Malu por causa de alguma coisa, algum brinquedo já? E na hora da briga, como é que saem as nossas palavras? Sai um pouquinho mais alta. Só isso? Isso mostra que a gente está com raiva. Então sai uma palavra com raiva. Mais coisa, como é que fica o nosso rosto? Né? A gente franze aqui a testa, fala, às vezes bate o pé. O nosso corpo também fala na hora que a gente está querendo brigar ou querendo buscar os nossos direitos, não é verdade? E a gente muitas vezes meio que se transforma naquela hora, porque a gente está com o coração, como Levi falou aqui, com o coração tomado por algum sentimento, e a gente quer dizer alguma coisa que a gente acha que aquela coisa é muito importante e que a gente tem que dizer aquilo para aquela pessoa naquela hora. Ou seja, você é um feio. Isso naquela hora parece ser algo muito importante a ser dito para o nosso irmão ou para a pessoa que está ali com a gente. Não é verdade? Mas eu queria apenas dizer o seguinte: Salomão, no capítulo 12 de Eclesiastes, ele diz assim, no versículo 10, o pregador, ou seja, Salomão, que está escrevendo aqui para a gente, ele procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Então eu queria deixar para todos nós aqui, também para os papais e mamães, esses dois princípios das palavras de sabedoria. O primeiro é ser agradável. O segundo é ser verdadeiro. Então, na hora que tiver um problema dentro da sua casa, com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu pai, com a sua mãe, ou então na sua escola, eu não falei da escola aqui, né? Porque na escola tem um monte de criança ali ao redor. Quando você tiver um problema, a Bíblia nos ensina a imitarmos o nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele fala de forma agradável e verdadeira. Agora eu faço a pergunta: como é que na hora que alguém mexe naquilo que é seu, você pode falar algo agradável? Como é que isso pode acontecer? Hã? Tenho uma irmãzinha em casa aí, eu. Você tem uma irmãzinha, Eu tenho um irmão, eu. um irmãozinho. Eu lembro que quando era pequeno eu brigava, quando eu tinha raiva, eu. Tá vendo? Com meu irmão, você entregava a voz, que eu dizia pra minha mãe, não vem aqui, né? Isso aqui é assunto de irmãos. Tá vendo? Eu brigava com... E sua mãe chegava e ensinava aquilo que era sábio.
Da mesma forma, Deus chega para a gente e diz, olha, quando alguém mexer no que é seu, quando alguém disser uma coisa que você fique muito chateado, busque palavras de sabedoria, palavras agradáveis, no meio daquilo que seria uma confusão, você aparecer com uma palavra bem colocada. Agora, tem uma segunda coisa. Essa palavra não pode ser uma mentira, porque às vezes a gente peca para o outro lado também. A gente tem medo de conversar um assunto difícil. A gente tem medo, às vezes, de sentar e ter aquela conversa importante com a pessoa, e a gente deixa para lá e não conversa. Às vezes, papais, mamães tinham que ter conversado alguma coisa antes de dormir, mas para evitar ali a confusão e etc., não conversam e vão dormir e depois aquilo não é legal. Mas o que é que a Bíblia diz? Que as nossas palavras, elas têm que ser agradáveis e verdadeiras. Os assuntos verdadeiros, ou seja, aquilo que a Bíblia ensina, tem que ser falado para a pessoa. Por exemplo, para as crianças. Digamos, vou usar o exemplo lá de casa. Fazer feito o Ronaldo aqui. Para não falar da casa dos outros, eu vou falar da minha casa, tá bom? Então, digamos que Mari, ela, de novo, desfez o quebra-cabeça de Caleb, que eu falei da outra vez aqui. Então, qual é a melhor coisa que ele poderia fazer? Chegar perto de Mari, em vez de pegar um brinquedo dela, quebrar, fazer alguma coisa para ela sair chorando ali, dar uma palmada lá em Mari, ele deveria chamar Mari e dizer, Mari, o que você fez está errado. Eu lhe amo. Eu estou dando um exemplo aqui, viu, irmãos? Pode ser outra coisa que você vai dizer ali. Mas você tentar usar a verdade com amor, sem deixar aquele assunto se perder. Entende? É importante, queridas crianças aqui, a gente sempre conversar do jeito certo. O apóstolo Paulo, ele diz que a gente deve usar palavras temperadas com sal. Sabe o que significa? Uma palavra temperada com sal? É o quê? Uma palavra que se come. Mas quando você come ela é gostosa? Com sal? Ela seria sem gosto se ela não tivesse sal. Mas com sal ela tem gosto. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Que uma palavra que pode ser gostosa para quem está ouvindo. Então vocês vão sair daqui com um desafio. Próxima vez que quase que ia começar uma briga em casa, vocês vão escolher uma palavra saborosa para a pessoa que vai ouvir a sua palavra. É só falar estrogonofe? Estrogonofe? Não, essa palavra não quer dizer nada. Mas sabe onde é que estão as palavras gostosas? São as palavras que a Bíblia ensina. Esse é o nosso desafio, tá bom? Vamos sair daqui com esse desafio? Falar com amor a verdade da Bíblia para o nosso irmão. Deus abençoe vocês. Vocês podem voltar para o lugar de vocês. Deus abençoe o senhor também. Oi? Deus abençoe o senhor também. Amém, amém. Irmãos, abram a Bíblia em Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Vamos ler. Do versículo 8 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento. E atentando e examinando, compôs muitos provérbios.
O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão as palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e as coleções de sentenças são como pregos bem fixados. Elas provêm de um único pastor. Além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Vamos orar? Senhor Deus, rogamos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, através da Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja nos guiando aqui nesse momento, Pai, que nós saiamos hoje desse culto, que é todo permeado pela Tua palavra, Senhor, edificados e alimentados por Ti espiritualmente. Assim Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Se você tem acompanhado aqui pela manhã a nossa série em Eclesiastes, você sabe que o pregador, ele vem desde o início do livro, repetindo essa verdade ao coração do povo de Deus, ao coração do povo de Israel e de forma mais ampla, ao coração da igreja. Salomão, ele nos conduziu à verdade sobre tudo aquilo que existe, mas que não é Deus. Ele começou a mostrar para nós que toda a criação de Deus é diferente de Deus. Nós não devemos viver baseados naquilo que Deus criou, mas baseados no Deus Criador. E sempre que a gente coloca a criação de Deus no lugar de Deus, a gente está colocando algo que evapora, porque esse é o sentido da palavra vaidade, vapor. É como você colocar uma chaleira ali no fogo, e quando ela está apitando, eu faço assim, né? Eu abro primeiro a tampa, o bico da chaleira, deixo ferver um pouquinho mais, e aquele vapor vai subindo. Mas quando ele chega, acho que dessa altura, ele já some, já não está mais lá. Você não consegue ver aquele vapor. Então, tudo aquilo que não é Deus é passageiro. A não ser que Deus decida que aquela coisa seja eterna, como Ele decidiu que nos daria vida eterna. Mas, essencialmente, só Deus tem essa característica de eternidade por si só. Nós temos isso porque ganhamos de presente gracioso do Senhor, e mesmo assim nosso corpo um dia vai morrer, como nós temos estudado aqui sobre a vaidade também do nosso corpo. Então Salomão, ele mostrou as nossas idolatrias, essa relação que nós temos com as coisas criadas, muitas vezes uma relação idólatra. Lembrando aqui Romanos 1:23, que mostra que de fato o ser humano, ele inverteu as coisas, ele trocou o Criador pela criação do Criador. Salomão aponta diversão, casamento, filhos, trabalho, grandes projetos, ter bens e etc. Ele aponta tudo isso nesse seu livro. Se você leu o livro de Eclesiastes, você percebeu que o tempo inteiro Salomão ele está colocando essas coisas que para nós são tão importantes, parecem ter um valor tão eterno para nós, e ele vai mostrando que tudo isso se transforma em ídolo no nosso coração, mas mais adiante essas coisas evaporam e nós ficamos vazios, porque aquilo que a gente pensou que iria preencher o nosso coração, na verdade, se tornou vapor, foi embora. E existe uma frase sobre idolatria que diz que o nosso ídolo nunca nos dá aquilo que ele promete. Nós criamos expectativas sobre os nossos ídolos, mas ele não tem capacidade de nos dar aquilo que a gente pensa que ele está prometendo para nós, mas na verdade é uma promessa que a gente colocou ali naquele ídolo, e a gente começa a perceber que aquele ídolo não pode fazer nada por nós. Salomão mostrou que a vida ela é cheia de aparentes contradições e injustiças. Ele nos levou às situações mais intrigantes da vida. Por exemplo,
quando uma pessoa boa, ela começa a se dar muito mal na vida. E parece que aquela pessoa está sofrendo algum tipo de castigo por algo que ela fez. Lembre-se de Jó aqui. E já outras pessoas começam a ter sucesso em várias áreas da vida. E Salomão, ele não esconde isso. Ele diz que a vida é cheia dessas aparentes contradições. Ele diz: esse é o mundo em que nós vivemos. Esse é o mundo caído. Eu estou avisando para vocês. Esses são efeitos da queda no mundo. O mundo ser um mundo que aparentes injustiças ou injustiças mesmo acontecem, é fruto da queda do homem no pecado. E nós precisamos viver nesse mundo. Nós precisamos encarar esse mundo. E a pergunta é: de que maneira nós vamos encarar esse mundo de tantas contradições? É um mundo de alegrias e tristezas. Salomão não esconde isso. Em muitos momentos você vai se sentir a pessoa mais alegre do mundo, desfrutando de tudo. Na sua casa as coisas todas ali dando certo, e você muito feliz. Ou tudo dando certo, mas mesmo assim o seu coração triste, por alguma razão que você não sabe exatamente. Temos aí a depressão, que muitas vezes a gente não consegue encontrar uma razão palpável. Algumas pessoas, você avalia a vida, você conversa, e você se pergunta: por que essa pessoa tem estado tão triste assim? Nós vivemos um mundo de muita alegria, mas também um mundo de muitas tristezas. Um mundo de vida, um mundo de morte. Tem dias que você sai de manhã de um aniversário comemorando a vida, e de tarde você vai num velório sofrer, chorar com os que choram. Esse é o mundo que nós vivemos. Esses são os efeitos da queda. Esses são os efeitos do pecado no mundo. Vida e morte acontecendo ao mesmo tempo. Mas Salomão, aqui nesse tom de conclusão do seu livro, e destaco aqui que a última pregação de Eclesiastes será no domingo que vem, tá certo? Mas aqui ele já está na perícope da conclusão, por isso eu estou falando aqui. Então, nessa conclusão, ele ensina, mesmo com todas essas contradições, com todas essas tensões que nós passamos no mundo, ele nos ensina que é possível, debaixo do sol desse mundo, nos alegrarmos de verdade, nos deleitarmos em Deus, seguros de que Ele é bom, seguros de que Ele é o reto juiz e seguros de que Ele é soberano sobre todas essas coisas. E aí, será que nós estamos com os olhos bem abertos para, em meio a esse mundo, em meio ao sol desse mundo que vem nos queimar, será que nós estamos prontos a ver o caráter bom de Deus? Estamos prontos para ver Deus como um juiz justo e reto? Será que nós estamos prontos para entender, aceitarmos, e não só isso, celebrarmos o fato de Deus ser soberano sobre tudo o que está acontecendo na nossa vida e na vida de todas as pessoas que estão no mundo hoje? Será que nós já aprendemos com esse livro durante essa caminhada, essa jornada dos domingos pela manhã? Será que a gente já captou essas verdades? Então, Salomão, caminhando de fato para o fechamento do seu livro, ele nos leva a olhar para o que ele ensinou, ou seja, para dar uma olhadinha para trás, para voltar páginas antes, lermos de novo a cada capítulo, que o livro não foi dividido em capítulo, mas para nós seria que lermos mais uma vez cada capítulo, olhar para toda a sabedoria que está ali nos capítulos do livro de Eclesiastes, e nos chama nesse final a valorizarmos a instrumentalidade dos ensinamentos dos sábios, como sendo aqueles que preparam o povo de Deus para um viver prudente
e feliz debaixo do sol. Então, na perícope que nós vamos trabalhar hoje aqui, Salomão está nos convidando mais uma vez a olhar para o todo e criarmos no nosso coração, através da ação do Espírito Santo, uma valorização. Entendermos que tudo que vimos aqui é precioso demais. Não tem como ignorar. Não tem como esse livro passar por nós e nós não o agarrarmos. Esse é um convite aqui de Salomão. Então a pergunta é: você aprendeu como se vive nesse mundo de vaidades? Se você pudesse responder aqui sim ou não, você aprendeu? Agora eu sei, pastor, como se vive nesse mundo de coisas que evaporam. Eu descobri, através da leitura desse livro, eu aprendi e eu estou pronto para viver. Sim ou não? Essa resposta você dá ao Senhor no seu coração. Então, diante dessa possibilidade de você ter aprendido ou não, a gente vai ver agora as últimas lições que o pregador vai nos dizer, e vamos reservar a última mesmo para o domingo que vem, tá certo? Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você: como viver sabiamente nesse mundo passageiro? Nesse ponto aqui do livro, Salomão nos traz uma resposta. A resposta é: ouvindo a voz correta. Se eu e você ouvirmos a voz correta, em meio à dinâmica dessa vida que a gente vive, nós viveremos sabiamente nesse mundo. Mas por que a importância de ouvir a voz correta? É importante porque existem muitas outras vozes clamando aos nossos ouvidos. Existe a voz do nosso coração, que é enganoso e desesperadamente corrupto. Ele está o tempo inteiro falando. Uma voz que fica lá no nosso juízo, nos seduzindo, oferecendo outros caminhos fora do caminho da sabedoria para que a gente possa trilhar. E a grande verdade é que eu e você, muitas vezes, seguimos pela voz louca do nosso coração. Nós vamos na filosofia do mundo: siga o seu coração. E nós atendemos ao clamor do mundo e seguimos ao nosso coração. Nós também ouvimos o mundo, esse sistema que avança cada vez mais para pregar verdades falsas, imprimir essas verdades através de todos os meios que você puder imaginar, e nós terminamos sendo embebedados, ficamos embriagados pela voz da sociedade, pela voz do pensamento, por exemplo, pós-moderno que nós vivemos. Essa voz está o tempo inteiro falando ao nosso coração. Poderíamos falar também aqui das vozes das pessoas que estão ao nosso redor, tanto descrentes como pessoas crentes, porque muitas vezes nós abrimos nossa boca, assim como Pedro, que tentou convencer Jesus de não ir para a cruz, e Jesus disse: arreda Satanás, para Pedro. Muitas vezes nós, como crentes, queremos levar pessoas para caminhos que não são de sabedoria, que não são o caminho do Senhor para o seu povo. E nós precisamos decidir se nós vamos ouvir a voz desses crentes que estão errando, ou se vamos ouvir a voz das Escrituras Sagradas. Então nós precisamos ouvir a voz correta, precisamos ouvir a voz dos sábios, a voz que está nas Escrituras Sagradas. Então, queridos, a gente pode dizer que nesse mundo de vaidades nós precisamos reconhecer a voz agradável e verdadeira do nosso pastor, para que não nos percamos de novo na caminhada da vida. Eu não posso dizer que isso é um tema, porque é muito grande para ser um tema, mas essa é a sentença desse texto. Por que não dizer, essa de alguma maneira é a sentença desse livro? E eu vou ler mais uma vez:
nesse mundo de vaidades, nós precisamos reconhecer a voz agradável e verdadeira do nosso pastor, que é Deus, para que não nos percamos de novo na caminhada da vida. Veja o versículo 9. Veja como é a voz de Salomão. E entenda que Salomão é um sábio. E é o grande sábio a quem Deus deu sabedoria. Então, ele está aqui refletindo a sabedoria do próprio Deus. E o texto diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando e examinando, compôs muitos provérbios. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Então, precisamos entender que Deus, ele quando vem falar ao seu povo, quando Deus vem falar à sua igreja, ele não faz isso de forma qualquer. Ele não faz isso de forma desatenta. E Salomão aqui é um exemplo disso. Ele diz que Salomão atentou e examinou para depois compor. Não é isso que está dizendo no texto aí? Ele não vem de forma desavisada. Ele não vem de forma despreparada, mas de forma muito atenta. Ele coleciona provérbios, ele acha as melhores palavras, ele cria provérbios, ele faz charadas, porque o ministério de Salomão é um ministério de sabedoria. Salomão é um evangelista. Ele evangeliza através de enigmas, mas não apenas evangeliza, ele pastoreia o povo de Deus, muitas vezes, através de enigmas. E a resposta, quando vem, ela vem de uma forma sublime, ela vem de uma forma poética, de forma que é inesquecível ao coração do povo de Deus. Então, esse aqui é o primeiro exemplo de como nós devemos falar, de como deve ser a nossa comunicação em relação à sabedoria de Deus, mas é também um exemplo de como o próprio Deus, ele tem um cuidado com o seu povo. Ele tem cuidado conosco. Ele quer nos alcançar de forma cuidadosa. Ele quer nos alcançar de forma marcante. Ele não simplesmente joga palavras. Ele não simplesmente pega a revelação e joga como um balde em cima do seu povo. Não. Ele faz de forma poética, ele faz isso de forma bela, de uma forma que nós não nos esqueçamos da sua revelação. Deus capacitou Salomão a fim de ensinar o seu povo a viver nesse mundo agridoce, esse mundo que tem tanta coisa boa, mas tem muita coisa amarga. E ele, além de rei, topou o desafio de se tornar conselheiro, amigo e pastor do povo de Deus, falando palavras do Senhor ao seu povo. Salomão, convencido pelo próprio Espírito de Deus, ele diz: eis-me aqui, Senhor. Por mais que ele tenha dito que não passava de uma criança, por mais que quando ele recebe o desafio de ser pastor, de ser rei do povo de Israel, ele tenha dito: eu não tenho condições. Ele, quando Deus o capacita, dando a ele a sua sabedoria, ele se dispõe. Ele vai adiante. E o rei, na época do povo de Israel, ele não era tido só como rei, mas ele era tido também como pastor. Por isso Deus também é chamado de o pastor de Israel. Nós até cantamos isso, na verdade. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Nós cantamos isso aqui. E Salomão, nesse momento aqui, ele é um tipo de Cristo. Ele é um tipo do pastor amado das nossas almas. Salomão, ele decide assumir esse ministério, e ele faz esse ministério com muita sabedoria. Então, de que maneira Salomão realiza esse ministério? Em primeiro lugar, como eu falei aqui para as crianças, de maneira agradável. Ele decide escolher palavras agradáveis. E eu peço perdão aos irmãos, estou bebendo aqui muita água, estou fazendo um tratamento na boca dos meus dentes, e a
coisa tá séria. Então, vão me compreendendo aí. Eu até estou falando com mais dificuldade. Então, palavras agradáveis. Você pode pensar assim: então, eu estou entendendo que o correto para que eu seja uma pessoa sábia, que leva a sabedoria de Deus para as pessoas, eu preciso falar com as pessoas só as coisas que agradam a elas. Será que é isso que está sendo ensinado aqui? Será que a gente precisa aprender a linguagem da bajulação? Agradar as pessoas, puxar daqui, puxar dali, para ficar tudo bem no final das contas. Usar aquela velha política, quando a gente quer tá preocupado com alguém, quer dizer uma coisa para aquela pessoa, e a gente fica, no nosso linguajar aqui, arrudeando demais, para falar aquilo que precisa ser dito. Será que é isso que Salomão está dizendo? Não, irmãos, não é isso. Não é bajulação, não é floreio, não é temor dos homens. O sábio se dedicou a se comunicar da melhor maneira possível. Uma maneira agradável de se falar é quando a gente escolhe a melhor forma para que um conteúdo que vem dos céus possa adentrar pelo menos o cérebro daquela pessoa. Para que aquela pessoa ouça, para que aquela pessoa não coloque barreiras diante daquilo que você está dizendo. Você usa de inteligência, você usa de sabedoria na hora de falar. É claro que ele também está falando de palavras que transmitam amor. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso. Então, o que é que a gente vê no livro de Eclesiastes? Ou nos outros escritos de Salomão? A gente vê estilo, principalmente se a gente tiver a capacidade de ler no original, na língua original. A gente vai ver quanta poesia, quantos versos lindos, uma sonoridade musical, poética, maravilhosa nas palavras do pregador. Então, não tenha medo de ser poético. Pregadores aqui, a gente deve ter isso como alvo. A gente precisa pedir a Deus sabedoria para colocar as palavras também de forma estética. Estilo, frases marcantes. Salomão ele se utiliza de frases inesquecíveis, que ao passo das exposições que nós fizemos aqui, você deve ter várias dessas frases no seu coração, porque as frases de Salomão são frases que ficam. Ele escolhe frases marcantes, ele escolhe personagens, para que esses personagens fiquem na nossa memória. A gente cria identidade com os personagens que a gente vê lendo a Bíblia. E de alguma maneira a gente transfere a vida daquele personagem e aplica a nossa vida olhando para a cruz de Cristo Jesus. Estilo, frases marcantes, personagens, ritmo, imagens que são colocadas ali, porque diante dessas imagens nós conseguimos aprender melhor aquilo que está sendo dito. Salomão se utiliza daquilo que a gente pode chamar de esforço poético para tornar a mensagem de Deus acessível às nossas mentes. Deve haver um esforço, irmãos. Se a gente pensa que pode se comunicar sem esforço, a gente está enganado. Se a gente pensa que a gente pode falar uns com os outros para a glória de Deus, sem haver raciocínio, porque há um pensamento que está na cabeça de muitos de nós, principalmente nós brasileiros, de que nós devemos simplesmente abrir a boca e sermos sinceros. Sabe de uma coisa? Eu sou sincero, eu digo logo, né? Eu não tenho arrudeio. Eu esqueci o ditado agora. Eu não sou... Como é? Opa. Que é o fiscal do meu tempo aqui. Eu não sou baú. Só para me lembrar, né? Eu não sou baú. Não é assim a palavra que a gente diz? Eu tenho que falar. E a gente pensa que é uma grande virtude nisso. O brasileiro pensa. Há uma grande virtude de chegar, abrir a boca e derramar um mar de verdades na vida do outro. Você sabe que
segundo a nossa confissão de fé, uma das formas de quebrar o mandamento que diz que a gente não deve dar falso testemunho é dizer a verdade sem amor. Dizer a verdade sem amor é quebrar o mandamento. Leia lá depois, procure lá. Se eu estiver errado, Arthurzinho, você me corrige. Eu sei que você está já consultando aí, tá bom? Então, deve haver um esforço de nossa parte para que nós sejamos instrumentos de Deus na vida do nosso cônjuge, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos colegas de trabalho, diante dos irmãos da igreja, na vida da igreja, na nossa rotina do ser igreja. Nós devemos seguir o exemplo de Salomão, entendendo que nós precisamos ser sábios no falar. Veja o que diz Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A gente deve ser fiscal das nossas palavras, para que as nossas palavras não sejam sujas, não sejam carregadas de pecado. Não é só palavrão que a gente não deve dizer, mas a gente deve tirar todo dolo, toda manipulação, como foi falado ontem no casamento, que muitas vezes está nas nossas palavras. Nós falamos manipulando as pessoas. Nós devemos orar a Deus pedindo: Senhor, tira toda a sujeira do pecado na minha forma de falar e no conteúdo daquilo que eu falo. Então, que seja boa para edificação, que transmita graça aos que ouvem. Esse é o critério. Nós devemos pensar antes de falar: está transmitindo graça? Está sendo para edificação? Se não estiver sendo para edificação e não estiver transmitindo graça, é melhor ficar calado. É melhor não dizer. Deixa para depois. Deixa a poeira baixar. Depois você conversa. Então vamos prosseguir aqui. Deus usa essas palavras, irmãos, com o objetivo de nos alcançar. Com o objetivo de alcançar não apenas o nosso intelecto, mas alcançar os nossos afetos. Ser marcante em todo o nosso ser. Entende? Não é só uma questão de palavras teoricamente bem colocadas, mas a escolha da forma das palavras e das palavras devem objetivar alcançar todo o nosso ser, a completude daquilo que é o ser humano, a sua mentalidade, os seus sentimentos, a sua história, a sua cosmovisão. Tudo isso pode ser marcado por Deus através da forma e do conteúdo daquilo que a gente diz. Então, a primeira coisa, nós devemos buscar palavras agradáveis, neste sentido e nestes termos que foram colocados aqui. Mas nós devemos também usar palavras verdadeiras, palavras agradáveis, palavras verdadeiras. Veja o que diz o versículo 10. O pregador procurou achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. Sabe por quê? Porque só a verdade pode nos guiar a Deus. E Salomão é um pastor. E qual é o objetivo do pastor, irmãos? O objetivo primordial do pastor é alimentar o seu rebanho. E como pastor de almas, nós alimentamos o rebanho com o Senhor. O Senhor é a verdade, que é o alimento do seu povo. Nós somos preenchidos no nosso ser com a verdade que se chama Deus. Então as palavras agradáveis dos sábios, elas são boas por serem verdadeiras, por serem palavras divinas. Então, Provérbios 27, 5 a 6 diz o seguinte: melhor é a repreensão franca
do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Captou aí essa verdade? Nossas palavras são agradáveis? São. Mas mesmo sendo agradáveis, por elas mesmas, por elas serem contundentes, por elas confrontarem o nosso pecado, por elas irem muitas vezes na ferida do nosso ser e, como dizem, né, botou o dedo na ferida e ainda rodou. Essas palavras, por elas mesmas, elas são muitas vezes difíceis para o ser humano de serem ouvidas. Isso já aconteceu com você? Você foi abordar alguém, você foi pastorear alguém e você tentou a melhor maneira possível de se comunicar com aquela pessoa, mas não teve jeito. Aquela pessoa ficou muito ferida com tudo aquilo que você falou. Mas você tentou dar o seu melhor. Ou não, né? Porque muitas vezes o que acontece é que nós não escolhemos a melhor maneira e levamos uma verdade e ferimos aquela pessoa. Então, essas duas coisas acontecem no nosso dia a dia. Mas muitas vezes, mesmo a forma sendo agradável, nós somos muito feridos. E eu quero colocar aqui essa ferida como sendo uma boa ferida que a palavra de Deus faz. Por isso, em Provérbios, o mesmo Salomão diz: olha, é melhor que você seja ferido por uma pessoa honesta, seja ferido por uma pessoa franca, por uma pessoa que trouxe a Bíblia e mostrou para você um caminho errado que você estava vivendo. É melhor receber essa repreensão do que alguém encobrir o amor, alguém dizer que ama, mas não te exorta, alguém diz que te ama e não te conduz à verdade. Esse amor encoberto, ele não está valendo de muita coisa. É melhor receber a repreensão, é melhor ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Veja, Salomão está no final do livro e ele ainda tem conteúdo maravilhoso para ensinar para mim e para você. Contudo, meus irmãos, o nosso maior problema nem é com a forma que as pessoas falam conosco. O nosso problema também não é em relação a se aquilo que foi falado para nós é verdade ou não. Sabe qual é o nosso maior problema diante da verdade? Você sabe? O nosso maior problema diante da verdade é que nós somos, por natureza, rebeldes diante do Deus verdadeiro. Esse é o maior problema. Então, por mais que seja o nosso dever escolhermos bem as palavras, por mais que seja o nosso dever falar a verdade bíblica, muitas vezes nós não estamos dispostos a encarar o Deus verdadeiro. Mesmo como crentes, se a gente dá lugar ao nosso coração que ainda é corrompido, nós começamos a fugir da face de Deus. Nós não queremos ouvir o Senhor, nós não queremos olhar nos olhos dele, porque nós temos essa tendência a sermos rebeldes diante do Deus verdadeiro. E a gente precisa se ligar nesse nosso movimento. A gente precisa fiscalizar mais uma vez o nosso coração e dizer: Senhor, será que esse meu incômodo diante dessa verdade que foi dita é porque eu estou sendo rebelde diante do Senhor, que é a verdade absoluta? Será que não é esse o movimento enganoso do meu coração que está acontecendo dentro de mim? E eu não estou admitindo os meus próprios erros, e estou colocando a culpa no irmão, estou colocando a culpa na irmã, para que eu não encare a face do Senhor, esquecendo totalmente de que a face de Deus, ela é santa, sim, ela mete medo no pecador, sim, mas ela é graciosa, ela é disposta a amar. A face de Deus é aquela mesma face de Cristo, que olha para aquele jovem rico, e o texto diz que ele o amou e disse:
Cristo olhou com amor para aquele jovem rico e deu um grande desafio para a vida dele. Mas veja o que é que aquele jovem rico faz. Ele não topa o desafio de Jesus Cristo. Ele não vende tudo. Ele não dá aos pobres e segue Jesus. Porque o problema do jovem rico não era com a verdade conceitual. O problema do jovem rico é que ele gostaria de continuar sendo rebelde diante do Deus verdadeiro, e o seu coração não queria abrir mão do Deus falso chamado riquezas. Essa é a rebeldia do jovem rico. E muitas vezes, irmãos, essa também é a nossa rebeldia, descrita lá em Romanos 1, 21, que diz: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Voltando para o jovem rico, ele se deparou com Deus, ele olhou nos olhos de Cristo, ele recebeu um olhar de amor, mas ele decidiu adorar a criatura no lugar do Criador que estava diante dele. É isso que a gente faz diante da verdade do Senhor. Mas ainda assim, é notório, queridos, que Deus, mesmo a gente tendo esse problema aí com a verdade, mas Deus ao mesmo tempo colocou dentro de nós um anseio por descobrirmos a verdade, um anseio por conhecimento. O tempo inteiro o ser humano, ele está em busca de conhecimento. O ser humano, ele foi criando formas de acumular conhecimento, e hoje, no ano de 2021, depois de Cristo, nós estamos montados em cima de uma tecnologia que veio de conhecimentos antigos, que foram se somando, e estamos aqui nós hoje, usando toda espécie de ciência e de tecnologia. O ser humano, ele vai em busca da verdade sobre as coisas da natureza, sobre os fatos científicos, por mais que pareça assim contraditório, não é? Porque estamos numa geração que é uma geração pós-verdade, mas ao mesmo tempo, em muitas ciências, tem que ter verdade, porque se não tiver verdade, não dá para o cálculo fechar, não dá para o cálculo científico chegar a algum lugar. Tanto no ramo aí da biologia, quando você vai fazer um remédio, tem que fazer as experiências, e a verdade tem que ser descoberta, senão você não produz aquilo que tem que ser produzido. Nas ciências exatas, está ali a verdade, diante das pessoas. Então, por um lado, o ser humano, ele tem essa sede por descobrir, essa sede pela verdade. Contudo, a gente também descobre, no meio dessa busca que é muito seleta, que até onde o ser humano não é incomodado, então ele busca a verdade nessas coisas que não o incomodam. O ser humano vai crescendo desse tipo de conhecimento, um conhecimento desprovido de Deus, é a verdade sem Deus, ou seja, termina sendo no final de tudo uma grande mentira, ou várias mentiras que estão sendo descobertas quando você tira Deus da base, da cosmovisão, do pensamento dessas pessoas. Cada vez mais que o ser humano, ele vai acumulando esse conhecimento, ao mesmo tempo, o ser humano, ele vai crescendo em tristeza. Esse é o grande fato. Quanto mais conhecimento nós temos, Salomão, ele já vem ensinando sobre isso em todo o seu livro. Ele vem ensinando isso na sua literatura de sabedoria. Quanto mais o ser humano, ele vai acumulando tudo isso, é proporcionalmente, é diretamente proporcional à sua tristeza. Se Mari estivesse aqui, eu tinha certeza que era ela. Ok? Então ela tem uma parceira, coisa boa. Então é diretamente proporcional, irmãos. Por isso nós não podemos idolatrar ou nos iludirmos por esse movimento de busca de conhecimento, como se isso fosse tudo na nossa vida, porque não é. Não preenche o vazio do coração humano. Quanto mais conhecimento, mais
tristeza. Então é por isso que o sábio diz que nós devemos conhecer a fonte da verdade. Todo conhecimento deve ser corandel. Você sabe o que significa isso? Já ouviu falar essa expressão? Corandel significa que tudo está diante da face de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Isso significa que todo conhecimento, toda a ciência, seja qual for o ramo da ciência, está com a face de Deus olhando para ela. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Então, quando existe uma grande busca pela verdade na ciência, e a ciência tira Deus, como se Deus não estivesse ali com a sua face, olhando para essa busca de conhecimento, há uma grande desestrutura acontecendo no mundo. E esse é o fato, irmãos. Há hoje uma ciência desestruturada sendo feita nas universidades por aí, porque se tornou imperativo no ramo do conhecimento tirar Deus de cena, como se Deus atrapalhasse o desenvolvimento das coisas. E é exatamente o contrário. Toda a ciência deveria ser feita com bases no Senhor. Eu creio, irmãos, que nós estaríamos muito mais avançados se a busca pela verdade científica fosse feita encarando a mão poderosa do Deus Criador. A ciência seria muito melhor realizada dessa maneira. Então, qual é o ponto, queridos? O ponto não é conhecer toda a verdade sobre tudo, porque isso não é suficiente. O ponto aqui, jovens, estudantes, universitários, também aquelas crianças que estão aqui, que estão no colégio, o ponto não é matar toda a nossa curiosidade por conhecimento. É muito bom nós sermos curiosos, é muito bom que você busque conhecimento, mas o ponto central não é esse. Essa não é a centralidade da nossa vida, e esse não é o objetivo dos sábios, começando por Deus e pelos outros sábios que compuseram, depois me corrijam, as escrituras sagradas. Esse não foi o objetivo central, nos deixar sabidos. O objetivo central é o conhecimento de uma pessoa, pois no fim das contas, a verdade que está sendo ensinada para nós, a sabedoria que está sendo ensinada à igreja, ao povo de Deus no Antigo Testamento, e a igreja de Deus hoje, a verdade se chama o próprio Deus. E de forma mais específica, a verdade que está sendo ensinada na literatura de sabedoria se chama Jesus Cristo. O próprio Jesus diz que todas as escrituras falam sobre Ele. O livro de Eclesiastes é também e é principalmente sobre Cristo Jesus. Toda a sabedoria que está sendo oferecida ao povo é Cristo que está sendo oferecido ao povo. E aquele que tiver os seus afetos, a sua mente, o seu coração voltados a entender isso e abraçarem essa sabedoria, estão abraçando Cristo Jesus. Estão se tornando como Cristo Jesus. Então, Salomão, ele tem esse ponto central. Ele quer ensinar sobre uma pessoa, sobre o Messias. Lembre-se, Salomão é filho de Davi. A quem vem a promessa de um rei, um herdeiro que sentaria no trono de Davi e que o seu reino não teria fim? Essa promessa vem a Davi. A expectativa era de que Salomão fosse esse Messias. Você acha que Salomão não entende sobre questões messiânicas? Você acha que Salomão não entende sobre Gênesis? Sobre aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente? Ele entende sim.
Ele sabe que da descendência do seu pai Davi viria o Messias. Salomão, através dos seus enigmas, ele está afirmando a promessa. E toda aquela pessoa, que vive baseado nas promessas a respeito do Messias, amando a vinda do Messias, se torna uma pessoa sábia, porque pauta a sua vida no Senhor e nas suas promessas. Então, queridos, Salomão não é apenas um filósofo. Salomão, ele é um pastor. E ele vem como grande pastor, nos dá o pão da vida. Ele vem nos alimentar o seu rebanho, alimentar as ovelhas de Deus, com o único alimento que pode, de fato, nutrir a nossa alma. Ele vem nos alimentar do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, uma chave para que a gente possa entender esse livro é a seguinte: não teremos todas as respostas para tudo o que acontece, mas teremos Deus em tudo aquilo o que acontece. A presença e a promessa do Cristo, reconhecida pelo seu povo, são a própria sabedoria. Você entendeu? Isso é como se fosse o fechamento desse livro. A vida é intrigante. Nós tentamos dar todas as respostas para as coisas malucas que acontecem ao nosso redor, que acontecem na nossa casa, que acontecem na nossa vida, mas nós não temos as respostas. Mas o que é que nós temos? Se nós não temos todas as respostas, o que é que eu e você temos, irmãos? O que é que o povo de Israel teve? O que é que a igreja do Senhor, durante toda a história, teve? Teve a presença do próprio sábio, passeando, como diz em Apocalipse, entre a igreja, dizendo assim: vocês não entendem o que vocês estão passando, mas confiem em mim. Eu estou aqui, eu estou presente. Emílio Garófalo, no seu comentário Eclesiastes, diz que é como se você fosse um pai e você levasse os seus filhos para um parquinho, e você abrisse a porta do parquinho e dissesse assim: filhos, podem brincar, eu estou aqui, eu estou presente, não se preocupem não. Não, mas eu tenho medo daquele escorrego, é muito alto. Não, eu tenho medo daquele balanço, porque eu acho que não vai dar certo, talvez eu bata em alguém que está balançando perto de mim. Eu tenho medo daquela gangorra, porque os meninos brincam muito forte, eu acho que eu vou cair dela lá. Eu estou aqui, pode brincar. Tá bom. A criança entende tudo. A criança faz todos os cálculos para dizer que aquele parquinho é seguro ou não. Não, a criança não tem condições. Por exemplo, as crianças normais, viu, André? Que tem algumas crianças que fazem esse cálculo já. Mas a criança, ela simplesmente, ela quer brincar. E o pai não diz: olha, você não pode brincar, você não pode se alegrar, você vai ficar trancafiado dentro de casa, porque é muito perigoso viver. Não, não é assim que acontece. O pai diz: vá ser feliz, meu filho, vá brincar. Eu sei que tem perigos, eu sei que tem riscos no meio do parquinho, mas eu quero que você seja feliz. Eu quero que você brinque à vontade, meu filho e minha filha. Agora, para isso acontecer, você precisa confiar em mim. Você precisa confiar na minha sabedoria. Por isso, queridos, nós, quando fazemos esse movimento de busca por sabedoria sem Deus, é o equivalente a nós colocarmos aqui uma cortina de fumaça. Quando uma cortina de fumaça é colocada, é para que os atores do palco, eles saiam e uma outra cena comece, e você não perceba aquele movimento que aconteceu ali no palco. Então, quando a gente fica explicando muito para Deus, quando a gente fica buscando conhecimento demais, até que Deus nos prove tudo aquilo que a gente diz que Ele precisa provar para a gente, há uma grande incredulidade no nosso coração.
nessa busca por tanto conhecimento, como se só depois que a gente entendesse tudo sobre todas as coisas, nós fôssemos pessoas piedosas e seguras no Senhor. Grande mentira, grande mentira. Jó não entendeu de tudo. O rei Davi não entendeu sobre tudo. Salomão não entendeu sobre tudo. O apóstolo Paulo não entendeu sobre tudo. Mas foram homens marcados pelo Senhor. Foram homens de Deus. Homens exemplares. Homens que, com o conhecimento que tinham, já praticaram uma vida de relacionamento com o Senhor. Quanto você conhece da palavra? Quanto você entende sobre a vida? Pegue aquilo que você já tem e ame ao Senhor com tudo aquilo que você já tem. Mas em minha busca por conhecer as coisas, e o meu movimento de buscar entender, de estudar, de, como diz aqui no final, de ler os livros que estão nas bibliotecas do mundo. E esse movimento, o que é que eu faço com ele? Você coloca ele no lugar dele. Não coloque as coisas de cabeça para baixo. Não ache que primeiro você tem que entender tudo para depois servir a Deus, para depois se entregar a Deus, para depois amar a Deus. Não. Você precisa primeiro pegar a revelação que Deus já te deu, praticar essa revelação, se relacionar com o Senhor, como os puritanos faziam, ou como era uma das bandeiras da teologia puritana, que dizia que o nosso conhecimento, ele deve ser experiencial. O que significa que tudo aquilo que a gente aprende das coisas de Deus ou da verdade, nos deve levar a uma experiência com Deus, reformados. Autores da Confissão de Fé de Westminster. Eu não estou falando aqui de pietismo, nem de pentecostalismo. Eu estou falando daquilo que a verdade faz conosco. A verdade, seja numa porção pequena, ou seja ela ganhando todo o corpo em nossa vida, o objetivo da verdade é nos levar ao conhecimento e uma relação experiencial com o Senhor. Esse é o objetivo. Por isso, Salomão diz: além do mais, meu filho, leve em conta o seguinte: não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Salomão, ele encerra, eu poderia falar mais coisas aqui, mas o tempo não nos permite mais, irmãos. Mas ele encerra essa parte da perícope dizendo: não troque as coisas, não inverta o sentido da sua vida, busque a sabedoria em forma de pessoa, busque ao Senhor Jesus. Não perca tempo, não gaste tantos anos da sua vida achando que o curso da sua faculdade é o que vai trazer um sentido para você. Mesmo que seja um curso de teologia, quando você passar por todos os livros oferecidos ali nas livrarias cristãs, aí sim eu serei uma pessoa feliz. Não. Desfrute hoje da sabedoria. Ela está diante de você. Ela está nas suas mãos. Você quer viver de forma feliz nesse mundo que você vive, nesse mundo intrigante que nós estamos vivendo? A pergunta é: o que faremos com Eclesiastes? O que faremos com tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesse livro? Cada detalhe, cada frase marcante, cada poesia colocada, cada frase intrigante que veio ao nosso coração. O que faremos com tudo isso, queridos? A conclusão final será dada no domingo que vem, mas eu já quero despertar você aqui. O que a gente vai fazer com essa série, com essa exposição que foi feita? Será que nós permaneceremos querendo saber de todas as coisas? Querendo colocar Deus numa caixinha e dizendo: eu quero que Deus seja completamente compreensível para mim? Será que a gente vai ter a
petulância de ver Deus dessa maneira? Ou será que toda essa verdade, ela não foi libertadora para mim e para você? Para que a gente diga: Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. Eu confio em Ti, Senhor. Eu não entendo sobre tudo, não. Mas diante daquilo que eu conheci, eu posso me entregar. Eu posso descansar. Que o Senhor é o grande sábio que está dizendo para mim: vá viver, meu filho. Seja feliz. Curta aquilo que é lícito. Se deleite em mim. Eu quero que você seja feliz. As coisas que você não pode resolver, deixa comigo. Eu resolvo. Olha para a promessa. Olha para Jesus. Ele é a sabedoria. Ele morreu. Ele ressuscitou. Ele vai voltar. Olha somente para Ele. E vai vivendo. Deixa comigo. Eu sei para onde eu estou levando você. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós temos essa obra de arte maravilhosa, que é a Tua palavra como um todo. E ela vem pastorear o coração das Tuas ovelhas, Senhor. Ela vem dizer para que a gente não ande ansioso, para que a gente não ande perdido, para que a gente não ande sem rumo nessa vida. A Tua palavra em cada parte, em cada livro, em cada estilo diferente de livro dentro dela, ela vem nos dizer a mesma coisa, Senhor Deus. Nos ensina a nos dobrarmos diante dela. Nos ensina a sermos, como Jó falou, homem. Não passamos, Senhor Deus, de criaturas do Senhor. Fomos amados, fomos colocados na Tua família, mas somos criaturas do Senhor. Queremos nos dobrar diante de Ti, Senhor Deus. Queremos celebrar a Tua soberania. Queremos celebrar os Teus caminhos, por mais incompreensíveis que eles possam parecer ser. Nós queremos glorificar o Teu nome, dizer que o Senhor é perfeito, que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, e nós queremos nos deleitar nela. Assim nós Te oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.